A palavra escolhida está em Mateus 11, versículo 28, que é muito conhecida, mas que nós vamos extrair coisas novas aqui hoje. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos lá, vamos extrair. Para a gente construir essa pregação, eu sempre digo o seguinte: quando você vai construir um edifício, você primeiro tem que fazer a base, tem que fazer o quê? O alicerce, aí depois você constrói a casa. Se não, foi como Jesus falou: se você construir uma casa no solo arenoso, vai vir as intempéries da vida, o vento vai derrubar. Então, assim é um sermão. O bom sermão tem que ser construído sempre com uma boa base. Então, a estrutura do sermão, o início do sermão é muito importante para você entender aquilo que Deus quer falar na Bíblia, aquilo que Deus quer falar pela palavra dele, para que a gente possa absorver o máximo de Deus e não do homem. Porque tem muitas mensagens hoje que as pessoas trazem de fora, trazem a sua noção, ela traz a sua experiência, aí Deus deixa de falar. E na verdade o que tem que acontecer? Deus tem que falar, você tem que pegar de dentro para fora uma exégese da Bíblia, e não uma exégese. Então, exégese é quando o texto fala com você. Exégese é quando a pessoa já vai, às vezes, até com preconceito. O que é preconceito? É um conceito pré-estabelecido de algo. Então, é muito importante você sempre prestar atenção na base, não só no tema central da mensagem, mas na base, no momento, o que aconteceu naquele dia, o que estava sendo escrito ali, expor. Nós falamos de mensagens expositivas, de expor aquele momento, expor aquilo ali, e aí sim, aquele momento histórico, e aí sim, trazer daquele momento histórico para a realidade de hoje, fazer uma comparação, fazer um paralelo. Então você vai fazer um paralelo nas nossas vidas, porque essa é a vantagem da Bíblia, da palavra de Deus, que ela é um livro que Deus fala assim: eu não mudo, eu sou mesmo ontem, hoje e amanhã. Então você vai lá, pega o que o texto central, o que ele está expondo, e aí você vê aquelas verdades daquele momento e vê o que aquilo para nós é importante. Então vamos entender primeiro, nós estamos no momento onde Jesus está pregando para uma multidão de pessoas. Como Jesus está pregando, então nós podemos dizer que seria de certa forma um culto, mais ou menos um culto, porque todas aquelas pessoas seguiam a Deus, e elas foram atrás de Jesus por causa de uma proposta divina. Elas queriam ouvir os ensinos, ou melhor dizendo, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele era rabi, por isso que as pessoas chamavam ele de mestre. Jesus, ele era um rabino, talvez você não sabia disso. Jesus tinha roupa de linho puro para se diferenciar das demais pessoas. Então Jesus, ele era um rabi. E naquele dia, então Jesus está pregando ali, tem uma multidão de pessoas ali, e Jesus está pregando. E Jesus, sabendo que as pessoas, elas precisam de soluções dos seus problemas, e às vezes chega momentos da vida que você tem tanto problema, que você começa a ficar cansado e aquilo te oprime. Você começa a ficar oprimido, ou por causa de uma situação financeira, ou por causa de um casamento mal sucedido, ou por causa de um filho que está te dando problemas, ou porque você está enfrentando problemas com a vizinhança, ou com a família, ou com a saúde física. Enfim, você está ali passando por diversas necessidades, e as pessoas precisam o quê? De uma ajuda. E aí as pessoas recorrem ao mundo espiritual, recorrem a Deus. Não só os cristãos, não só nós. Você vai perceber que não só evangélico busca em Deus a solução dos seus problemas. Você vai perceber que o espírita também busca em Deus a solução dos seus problemas, da forma dele. Mas por que a maioria das pessoas vai lá no centro espírita? Para procurar a solução dos seus problemas. Mesma coisa lá no catolicismo. A maioria dos católicos nem frequentam a igreja, só vão na missa quando o calo aperta. Aí ele vai lá e para buscar o quê? Uma saída, uma solução dos seus problemas. E é assim que ele é a maioria das denominações, a maioria das religiões e a maioria das pessoas. Elas vão buscar em Deus, através da sua doutrina, da sua forma de pensar, elas vão, ou da forma que fizeram que elas pensassem, elas vão buscar em Deus o quê? Uma saída, uma solução para os seus problemas. E Jesus, sabendo disso, Jesus, ele quis o quê? Ensinar para nós a melhor fórmula de você encontrar a solução para os seus problemas. E a melhor fórmula
seria o quê? Você entender que ele não era uma pessoa normal, que ele era o Cristo. Então Jesus, você não pode simplesmente desatrelar Jesus do Cristo, ou seja, do Messias. Jesus, ele realmente foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. Então Jesus Cristo, ele era um homem como eu sou, com olhos, boca, nariz, ouvido, cabelo, mas ele era o Cristo, ele era o legítimo Filho de Deus. E em Cristo havia a promessa dele ser um mediador entre Deus e os homens. Então veja bem, então Jesus, ele é o caminho realmente, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus sabia disso, mas as pessoas não sabiam. E às vezes as pessoas até podiam saber que ele era o Cristo, ou ter uma noção, mas não saber como se comportar perante ele. Talvez, vamos trazer para os dias atuais, talvez você até saiba que Jesus é o Cristo, mas você não está sabendo se comportar ante a presença dele, porque ele está vivo, ele morreu, mas ressuscitou. Para nós, os cristãos, nós temos que focar muito na ressurreição, entender que Jesus está vivo. Por isso que o dia de Páscoa para nós é muito importante, é uma memória que nós temos para comemorar que ele está vivo, ele não está morto. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou e está vivo. Então veja bem, então aquelas pessoas, vamos entrar na história, aquelas pessoas, elas tinham uma breve noção de que ele era o Cristo, mas ainda não estava muito bem compreendido isso, porque o ministério de Jesus estava acontecendo ainda, ele não havia morrido nem ressuscitado. A igreja ainda não havia sido, de certa forma, inaugurada. A igreja dele já existia, porque a igreja é uma congregação de pessoas. Aqui era uma igreja, uma assembleia. Porém, a igreja mesmo, especificamente, ela surge depois. Então, veja bem, então Jesus, ele chega e fala assim para as pessoas, prestem atenção, vinde a mim. Primeira coisa que eu aprendo aqui, tem que ir até ele. Jesus não falou assim, olha, eu vou até cada pessoa. Então existe um convite para que todas as pessoas possam se achegar a Jesus. Por isso que ele falou, vinde a mim. Olha, aqui, gente, desculpa, eu tenho sempre que ensinar as pessoas, aqui você quebra uma teologia, novamente do calvinismo, que diz que Deus que escolhe. Não, Deus, ele nos dá a oportunidade para que nós tomemos o primeiro passo e vamos até Jesus. Então, o calvinismo fala ao contrário, fala que não, que você não precisa até Jesus, tá? Porque Jesus que vem até você, e só vai até Jesus algumas pessoas. Não, Jesus, ele está fazendo aqui de uma forma geral um convite, só que ele fala assim, vinde a mim todos. Então ele não selecionou. Primeiro ponto aqui, não existe uma seleção de pessoas. Deus, ele é igual para todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Põe isso na tua mente. Deus não faz acepção de pessoas. Eu sei que alguns vão falar assim, mas por que tem uns que parece que Deus trata diferente de outros? Não é que Deus trata diferente, é que Deus conhece o coração de cada um. Como Deus conhece o coração de cada um, então a atitude da pessoa faz com que a manifestação de Deus sobre a vida dela seja diferente. Vocês estão entendendo? Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz diferença da atitude das pessoas. Um bom exemplo, Cornélio. Cornélio nem judeu era centurião romano. E a Bíblia diz que ele foi salvo, a salvação entrou na casa dele, porque as esmolas dele, a justiça dele, as orações dele subiram até Deus. Então as atitudes dele foi com que Deus de certa forma percebesse nele uma diferença. Então vamos lá, mas o convite é para todos, tá? Todas as pessoas, você não vai ficar de fora do reino de Deus se você quiser ir morar no céu. Se você quiser morar no céu, pode vir quem quiser que for, irmão, falar que você não vai morar, eles vão cair do cavalo. Porque Deus, ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não alguns. Deus amou o mundo de tal maneira, por isso enviou Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então vamos lá, então, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Então, o convite é para todos, e aí ele promete, eu vos aliviarei. E aí ele fala assim, olha, toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quer dizer que você tem que estar sempre aprendendo. Mais uma dica, ouve a pregação várias vezes, volta essa mensagem 3, 4, 5, 6 vezes até decorar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Bonito, né? Sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pô, peraí, meu jugo? Tomai sobre vós o meu jugo? Quer dizer que eu tenho que pegar o jugo de Jesus? Como assim pegar o jugo de Jesus?
que é isso que Jesus está dizendo para mim pegar o jugo dele, que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve? Vamos então entender aqui, para que vocês possam compreender o que Jesus queria dizer naquele momento. Aquelas pessoas lá, elas eram pessoas, a sua maioria eram camponeses, então eles eram pescadores, aqueles que moravam perto ali do mar, da Galileia e tal, mas a maioria das pessoas eram camponeses. Eles tinham o campo como profissão, então eles tinham que trabalhar no campo, arar a terra, plantar e colher. E como é que você prepara uma terra? Você tem que arar a terra. E como é que se prepara a terra? Hoje, para preparar uma terra, você vem com o trator vem com uns ganchos assim, levanta a terra, vai virando a terra. Naquela época lá, eles colocavam 2 bois, então era um par de bois, e esses bois tinham um peso, que era o jugo, aí você entendeu agora o jugo, lá em cima dos bois, e os bois eles arrastavam aquilo e ia movimentando a terra. Então veja bem, por que não um boi sozinho? Porque um ajudava o outro, a força de 2 é melhor ser 2 do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Então, eles usavam ou jumento, 2 jumentos, ou 2 bois. A lei judaica proibia colocar um jumento e um boi junto. Por quê? O jumento, ele é mais rápido, mas ele é mais fraco. O boi é mais lento, mas ele é mais forte. Então você iria judiar do jumento. Por quê? Porque ele ia querer disparar rápido, mas ele não tinha a força do boi. E também ia judiar do boi, porque o boi ia ter que carregar o peso do outro a mais. Então a lei mosaica, ela proibia esse tipo de comportamento. Cada um tinha que ir na sua força, na sua velocidade, para que não houvesse um abuso dos animais. Olha, fantástico, né? Deus se preocupa com tudo. Mas vamos pensar agora em bois. Então eles tinham lá 2 bois, e aí Jesus está comparando os nossos sofrimentos, tá? As nossas tristezas, o nosso cansaço, com esse peso, com esse jugo que você está carregando. Então você carrega esse peso e você está sozinho. E não está dizendo que se você tiver um auxílio de um outro do teu lado, não vai ser melhor. Então o que Jesus está dizendo na linguagem deles? Porque eles não conheciam carro, não conheciam moto, não conheciam avião. Eles eram camponeses, a mente deles era só aquilo ali. Então Jesus está falando na linguajar deles. Então Jesus está falando o quê? Parceria. Jesus está falando de parceria. Veja, olha só, você tem o seu problema. Você não aguenta carregar sozinho. Se você tiver alguém para carregar com você, então ele também tem os problemas dele, tem o peso dele, vocês dois vão compartilhar isso, vocês vão andar em parceria e um vai ajudar a aliviar o fardo do outro, um vai ajudar a aliviar o cansaço do outro. Então, era isso que Jesus estava dizendo para eles. Então, um vai aliviando o fardo do outro. E aí você veja, só que quando Jesus, se você convida Jesus para estar com você, é dessa forma que Jesus queria explicar para eles, de uma forma bem simples, para eles entenderem. Então, se Jesus ele chegar, o fardo de Jesus que ele vai trazer para você, você vai ter que carregar um fardo dele também. Você vai ter seus compromissos com ele. Só que o fardo que ele vai trazer, o jugo dele, nossa, o jugo dele é bem manso. Você vai ter seus compromissos. Você vai ter que ir na igreja, você vai ter que largar algumas coisas que você fazia, que você tinha prazer, agora você não pode fazer mais. Enfim, você vai ter que realmente carregar o fardo dele. Mas o fardo dele não é difícil de carregar. Não é difícil, você vai conseguir. E em contrapartida nessa parceria, o teu fardo que você não está aguentando mais carregar sozinho, você vai ter o auxílio dele, o auxílio do próprio Jesus. Gente, que parceria interessante que Jesus colocou aqui. Então eu tive que fazer essa explanação toda para você entender que aquelas pessoas, eles não tinham conhecimento hoje que nem nós, nós hoje a gente tem, a informação para nós é tudo muito rápido, né, veloz, né, tudo muito fast food. Para eles não, para eles tinham que ser explicado devagarzinho e tal. Então, para você entender, o que Jesus está dizendo para eles foi dessa forma como eu expliquei. Então, a primeira coisa que você precisa entender que não existe cristianismo sem parceria com Jesus. Não existe. Você precisa
precisa ser parceiro de Jesus. Fazer as coisas que você tem que fazer, que ele pede para que você faça, que você já sabe que você tem que fazer, e em contrapartida entregar de fato os seus problemas para ele. Então você precisa ter isso na sua mente. Eu preciso entregar os meus problemas para Jesus, mas eu preciso cumprir a minha parte, a qual ele exige. Então eu vou carregar o peso dele. Não é fácil às vezes carregar o peso que Jesus manda. Às vezes você vai ser ofendido, você vai ser... Uma vez, gente, eu estava no fórum como advogado, eu estava no Pequenas Causas, lá lá no central, lá da Liberdade, né? E naquela época lá, nós tínhamos ficado em greve, né? Os advogados, o judiciário ficou em greve, ficou mais de ano em greve, e tinha voltado e tudo era devagar. Naquela época, hoje é tudo digital, graças a Deus, né? Mas eu já estou um pouco velho, eu sou da época que o Fórum de Direito aqui em São Bernardo era a nossa das crianças, irmão, olha, faz tempo demais. Eu sou da época do criminal, que era lá no centro de São Bernardo do Campo, né? Ali na estação ali, ó. Depois foi lá para Jorge Ordonhas, depois o criminal foi, agora tá lá perto do Carrefour, não é isso? Lá na 23 de maio. Então veja bem, tem um cara vendendo fruta aqui, ó. Eu comprei dele na rua de baixo agora há um pouco, você acredita? Deus abençoe ele em nome de Jesus. Meu pai era vendedor de fruta também. Então vamos lá. Então eu tava lá em São Paulo, lá no fórum, e aquela fila para atender a gente, tava demorando para atender, tava ali 1 hora, advogado na fila, né, do cartório do Pequenas Causas. Aí um advogado de trás vira para mim e fala assim, esse negócio de ser advogado tá com nada, a gente só tem problema, melhor coisa é nós ficar rico logo, vamos abrir uma igreja, virar pastor e abrir uma igreja. O cara falou aquilo me ofendeu tanto, mal sabe ele que eu sou um dos mantenedores da obra. Aquilo me machucou. Machucou não, porque a gente né, mas aquilo me agrediu. Então não é fácil ser crente, vamos falar que você... vão te falar tanta coisa, que você é santarrão, lá vem o crente, olha, era pecador, agora é crente, vão te falar tanta coisa. Aí aquele moço vira pra mim, fala aquilo na fila, ali tem umas 4, 5 pessoas ali, e eu virei pra ele, e eu não me calei não, irmão, não me calei não. Eu falei, filho, só tem uma coisa, eu sou pastor. Rapaz, se tivesse um buraco para aquele moço colocar a cabeça, ele colocava. No final acabou até pedindo perdão, desculpa, né? E acabei até instruindo ele de forma espiritual. Olha que interessante. Mas vamos voltar aqui. Então, primeira coisa, parceria. Segunda coisa que me chama a atenção, que eu queria inserir aqui no texto, que é também bíblico, claro, está lá em Marcos, no capítulo 5, 25, que fala de uma mulher que ela estava cansada, ela estava oprimida. Qual que era o problema dela? Ela tinha uma hemorragia, tá? Ela tinha uma hemorragia vaginal, tá? Então aquela mulher estava perdendo sangue, aquela mulher estava passando mal, aquela mulher estava anos, irmão, anos, 12 anos aquilo na vida dela, aquela mulher já não tinha mais sangue. Naquela época, a mulher quando ficava nos dias dela, no dia menstrual dela, a mulher ela era considerada imunda. Pra você ter uma ideia, se ela sentasse numa cadeira, ninguém podia sentar na cadeira mais, só depois de 7 dias. Era uma coisa assim absurda, era absurdo. Agora imagina uma pessoa ficar 12 anos com fluxo de sangue desse jeito, não podendo ser tocada pelos seus filhos, ninguém podia tocar nela. Era como se ela tivesse contaminada com vírus. Era desse jeito mesmo. Era como se essa mulher tivesse sido contaminada com vírus. Ninguém podia encostar nela, o neto não podia beijar. E eles eram preconceituosos. Ela tá imunda. Meu Deus do céu, a mulher era considerada imunda, gente. Então aquela mulher estava com problema psicológico, com problema físico, devia estar fraca, sabe, com anemia profunda. A mulher estava mal. E mais, ela estava sem dinheiro. Como eu sei que ela estava sem dinheiro? Porque Jesus fala, a Bíblia fala, aquela mulher tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e ninguém tinha conseguido curar ela. E aí ela encontra Jesus no meio de uma multidão. E aquela mulher, ela encosta em Jesus. A Bíblia diz que ela foi por baixo de todo mundo, talvez até para que ninguém a reconhecesse, ela foi se arrastando e tinha uma multidão ali espremendo Jesus, mas ela tocou de uma forma diferente. E a segunda dica que eu tiver é tocar de uma forma diferente. Quando ela toca em Jesus, saiu o poder de Jesus. E Jesus fala, alguém me tocou. Jesus para tudo e fala, alguém me tocou. Aí os discípulos falam assim, Jesus, você vai ficar louco, Jesus? Como alguém te tocou? A multidão te comprime e você fala que alguém tocou? Todo mundo está tocando em você. Aí ele falou, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Umas soluções falam virtude, mas poder é bem cabível aqui.
porque de mim saiu poder. Então, nessa parceria, toque diferente dos outros. Muitos tocam em Jesus, mas nem todos tocam de uma forma diferente. Toque diferente, seja a diferença, seja sincero, seja, como eu sempre falo para você, todos os dias converse com o Espírito Santo. Jesus falou que não ia deixar a gente órfão, Jesus prometeu que ia dar o Espírito Santo para você. Se você negar o seu direito de conversar com o Espírito Santo, não só de orar não, de conversar com o Espírito Santo, é como se você estivesse negando a ajuda de Jesus na parceria, porque Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, eu vou para a direita do Pai, porém, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Espírito Consolador e Ele estará com vocês todos os dias. Jesus não falou alguns dias, é todos os dias. O Espírito Santo está comigo aqui agora, mas está com você também. Toque diferente, toque com fé, toque entendendo que Jesus está vivo, toque entendendo que o Espírito Santo é uma pessoa verdadeira, ele é real. Ah, mas eu não estou vendo o Espírito Santo. Você não está vendo oxigênio e hoje em dia o que mais nós precisamos é de oxigênio. Você não vê o oxigênio, você não vê a eletricidade, você não vê o vento, mas existe, tá? Então toque diferente em Jesus, toque no Espírito Santo de Deus. E para concluir aqui essa mensagem de hoje, cabível de falar que você precisaria também tocar em Cristo de uma forma comprometida, com compromisso. Não dá para andar com Jesus sem ter um compromisso com Ele. Então, quando você estabelece uma parceria, seja ela qual for, pode ser uma sociedade comercial, pode ser um casamento, qualquer parceria que você for fazer com alguém, você tem que fazer com compromisso, com comprometimento. Não dá para fazer parceria sem estar comprometido com o outro. Isso não existe, não é só andar lado a lado, não é só andar junto. Você tem que fazer uma coisa, fazer votos de compromisso mesmo. Por isso que quando a gente faz o casamento, quando eu caso um homem com uma mulher, tem um momento que a gente fala assim, eles vão fazer agora os compromissos. Eu te recebo como meu legítimo esposo, ou minha legítima esposa, prometo amar-te, respeitar-te por vezes a minha vida. Ou seja, tem que fazer o compromisso. Por quê? Porque é necessário, tá bom? E agora, para finalizar, para concluir, para voltar lá no comecinho de tudo que eu falei, por que tem que ser com Jesus a minha parceria? Por que eu não posso fazer uma parceria com algum santo? Por que eu não posso fazer minha parceria com algum profeta? Por que eu não posso fazer minha parceria com algum... sei lá, por que a minha parceria tem que ser feita com o Senhor Jesus Cristo? Por quê, gente? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a aliança. A Bíblia diz que Ele é o único mediador é aliança. Você vê que compromisso, parceria, está tudo sempre inserido no contexto da aliança. Por isso que a nossa igreja chama Alliance Church. Traduzido em português é Igreja Aliança, tá? Então, Igreja Batista, né? Alliance Church, Igreja Batista Aliança, onde nós declaramos que Jesus Cristo é a aliança. Mas como assim Jesus Cristo é a aliança? Jesus Cristo é a aliança entre os homens e Deus. Não tem como você ter Deus se você não tiver a ponte, não tiver a aliança que é Jesus. Eu vou ler alguns versículos aqui para você entender o porquê que é importante você fazer parte do nosso ministério, porquê que é importante você fazer parte da nossa igreja e declarar que Jesus Cristo é a aliança com o Pai. Ele é a única aliança. Então eu vou ler alguns versículos aqui para você entender aí. Então, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Então, não tem outro segundo a Bíblia. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho. João 14,6, ele fala assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Detalhe nesse versículo que ele fala assim, ele não fala ninguém vai ao Pai, ele fala ninguém vem ao Pai se não for por mim. 10, né? Quer dizer que ele e Deus não só, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Bacana essa passagem também. Hebreus 9,15 diz assim, e por isso
é mediador de um novo testamento, ou de uma nova aliança, tá? Para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então ele é um mediador de uma nova aliança, um mediador de um novo testamento. Porque Romanos 8, versículo 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que lindo, hein? Nossa, vou ler de novo. Porque estou certo que nem a morte, hein? Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, nada, não tem outro, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está onde? Em Jesus Cristo. Nada pode te separar do amor de Deus. Se você tiver parceria com Jesus, pode te separar do amor de Deus. Finalizando, tem um monte aqui, ó. Vamos ver Romanos 8, 27. Não sei nem se vou finalizar. Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui falando acerca do Espírito Santo, que foi a promessa de Jesus para nós. Porque Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no final são mesmos. Por ninguém vem ao Pai se não for por mim. Enfim. Hebreus 8:6, mas agora alcançou ele mistério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. E se eu for ficar lendo aqui, eu vou terminar Gálatas 3:20, que diz assim: o mediador não é de um só, mas Deus é um. Deus é um. Então Pai, Filho e Espírito Santo é um. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Em outras palavras, a própria aliança, o próprio Deus é uma coisa fantástica. Aí nós teremos que entrar na doutrina da Trindade, vai um pouco longe, não dá nem para falar nisso hoje, porque não é o tema dessa pregação. Então, que hoje você tenha recebido essa mensagem, que hoje você tenha recebido essa pregação e você tenha entendido aquilo que eu te falei lá, de ir lá no YouTube, no canal O Arminiano, dar os seus comentários, falar se está sendo bacana, ouvir as mesmas pregações, a mesma pregação de forma repetida, conhecer a mensagem, conhecer, absorver, se alimentar da palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito venha falar conosco de forma maravilhosa, como hoje nós aprendemos, Senhor, que há um só mediador e que Jesus Cristo é esse mediador. Por isso a nossa igreja declara que Jesus é aliança, Jesus Cristo é aliança. Declare isso, irmão, declare isso, Jesus Cristo é aliança, Igreja Batista Aliança Church, e quer dizer Igreja Batista da Aliança, Igreja Batista Aliança, que declara Jesus Cristo é aliança, não tem outro mediador, não tem outro caminho, há um só caminho, há uma só verdade, há uma só vida, e Jesus é esse caminho, Jesus é a verdade dessa vida. Pai, muito obrigado por essa mensagem, que nós possamos estar sempre contigo aqui nessa página do Facebook, Senhor, ao meio-dia. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Vou estar orando por vocês.